Bom dia moçada, tudo bem? Aqui é Betão para mais uma aula de física com vocês aqui no Colégio Ápice. E hoje vamos falar sobre reflexão da luz em espelhos planos, tá? Como é um vídeo mais explicativo, eu achei melhor deixar essa aula gravada, tá? E aí amanhã, na correção dos exercícios, a gente faz a correção no Meet ao vivo, né? Então veja bem, a gente está falando de reflexão da luz em espelhos planos. Agora a gente vai começar a falar de espelhos, né? Na aula passada nós falamos aí sobre luz, falamos sobre as propriedades que a luz possui. E agora nós vamos aplicar essas propriedades dentro de espelhos, tá? A princípio nós vamos começar aqui, ó, trabalhando com espelhos planos. Depois de trabalhar com espelhos planos, nós vamos passar para os espelhos esféricos. Aí sim vai entrando aquele espelho côncavo, convexo, né? Que vocês já viram lá no nono ano, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Os espelhos planos, eles têm uma característica interessante, né? Ao meu ponto de vista. Ele não distorce a imagem, diferente do espelho côncavo e convexo, aqueles espelhos esféricos, né? A imagem ela não é distorcida, ela é uma imagem mais fiel, digamos assim, às imagens reais. Lembra o seguinte, gente, que eu acho até legal a gente comentar sobre isso. Quanto mais polido é a superfície, né, de um espelho, quanto mais perfeita, mais regular é aquela superfície, melhor a formação da imagem, tá? Essa imagem vai ser melhor, vai ser mais nítida, vai ser mais realista, né? Então seria essa ideia aí de espelhos planos. Aqui nós temos uma imagem, né, na capa aqui do nosso capítulo, né, definindo muito bem o que seria essa ideia de espelho plano, tá vendo? As imagens que estão aqui em cima, ó, são perfeitamente projetadas aqui embaixo, tá? As imagens das colinas aqui, elas são projetadas aqui embaixo. Eu acho isso bastante interessante. Só que o espelho plano ele tem outras características, né? De inversão de imagem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu não vou me adentrar não. Mas eu acho que essa imagem que representou muito bem, né? Porque é uma imagem natural, né? Não foi um espelho criado pelo homem, né? Mas você pode ter certeza que se essa água que tivesse em constante movimento, né? Tivesse de forma irregular, formaria a imagem, mas não de forma tão precisa, de forma tão nítida como formou aqui nessa imagem, tá? Então por isso, quanto mais perfeita a superfície de um espelho, quanto mais polido, mais bem definida é essa imagem, tá? Aqui vem falando sobre os sistemas ópticos, né, de objetos e imagens. Existe uma diferença entre o que é um objeto e o que é uma imagem. O objeto justamente é aquilo que está sendo projetado, né? E a imagem é aquela imagem formada dentro de um espelho, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você está tomando banho lá e foi escovar os dentes lá de frente ao espelho do banheiro, você é o objeto, né? E a imagem projetada lá dentro do espelho é a sua imagem, tá? Então, o próprio nome já diz, né? Objeto e imagem, tá? Essa é a diferença entre os dois. Aí nós temos as definições, né, de imagens e objetos, né? Então aqui, por exemplo, esse ponto P, aqui é o espelho, ó. Já precisa começar a pegar a malícia aqui desses espelhos, ó. Essa linha reta aqui, ó, ela é um espelho, tá? Então aqui é o espelho E. Aqui você tem um ponto P e um ponto P'. O ponto P é o nosso objeto. É aquilo que está projetando a imagem. Aí o raio de luz chega aqui, né, e projeta uma imagem aqui no ponto P'. Ou seja, o P é o que nós chamamos de objeto e o P' é o que nós chamamos de imagem, tá? Então essa é a diferença entre objeto ou ponto objeto e imagem ou ponto imagem. E o Roberto gosta de falar objeto e imagem, mas, né, o livro aqui traz como ponto objeto, né, e ponto imagem. Então essa seria a definição aí de objeto ou ponto objeto e imagem ou ponto imagem, tá? Só que existem duas formas de objetos e imagens, né? O objeto ele pode ser tanto virtual quanto real e a imagem também.
como é que eu vou saber, Roberto, diferenciar o que é um objeto real de uma imagem real ou virtual, por exemplo? Aqui na própria página 256 de vocês, no início dela aqui, ó, vem mostrando aqui a natureza dos objetos e imagens. E ele fala assim, ó, de acordo com a forma do pincel, cilíndrico, cônico, convergente ou cônico divergente, definimos a natureza dos objetos e das imagens conforme a tabela seguinte. Existe, por exemplo, o que nós chamamos de objeto real, ou ponto objeto real. Né? O que seria isso? Você tem aqui um objeto, né? No caso aqui o ponto P, e ele projeta a imagem. Então, obviamente, ele é o objeto e ele é real, porque ele está fora do espelho. Tá? E nós temos também aqui o ponto objeto virtual. O que seria esse ponto objeto virtual, Roberto? Seria quem está projetando a imagem, mas ele já está dentro do espelho. Nossa, me dá um exemplo disso para mim tentar entender. Os microscópios, por exemplo, telescópios, né? Você pode perceber que é um conjunto de lentes, né? A primeira lente projeta projeta uma imagem. Essa imagem, ela é a imagem da primeira lente. Mas para a segunda lente, ela vai servir de objeto para formar a imagem, né? E a pessoa conseguir ver a imagem ampliada, por exemplo. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de um ponto objeto virtual. Ele, nesse caso que eu dei o exemplo do microscópio, ele é uma imagem em relação à primeira lente, mas em relação à segunda é um objeto, né? Que vai servir para poder formação de imagens. E nós temos nos dois casos aqui a formação de imagens, o ponto objeto, o ponto imagem impróprio. Né? Na verdade não há formação de imagem, né? Os pincéis eles são paralelos entre si. Tá? Então não há formação aqui de imagem, tanto no ponto objeto quanto no ponto imagem. Tá? Não há formação nenhuma não há formação você não consegue enxergar, não há formação de imagem nenhuma. Bom, vamos falar do ponto, no ponto imagem virtual. O que seria esse ponto imagem virtual? Seria a sua imagem, por exemplo, projetada lá dentro do espelho. Né? Você está tomando ali, escovando os dentes, por exemplo, de frente ao espelho, né? E aquela imagem sua lá dentro do espelho ela é uma imagem virtual. Né? Por quê? Porque ela não é uma imagem real, ela não está servindo para projetar outra imagem. Então nós chamamos isso de ponto objeto virtual. E existe também o ponto imagem virtual. E existe também o ponto imagem real. Tá? Então esses aqui são as situações dos nossos objetos. Né? Existem então ponto objeto real, ponto objeto virtual, ponto imagem virtual e ponto imagem real. Tá? Então vocês vão entender isso mais perfeitamente, né? Quando a gente trabalhar um pouco mais com espelhos. Então fiquem tranquilos. Isso aqui é só uma definição formal, física, de diferença entre objeto e imagem, e objeto real e virtual, e imagem real e virtual. Lembrando que quando não há formação nenhuma de imagem, os dois casos aqui são impróprios, tá? Então, aqui vem dando um exemplo, né? Você tem aqui um ponto P' e um ponto P, né? E há formação aqui nesse caso de imagem, né? E é uma imagem real, por exemplo, tá? Então aqui você tem um exemplo de imagem real. Vamos descendo aqui um pouco mais, aqui tem algumas questões resolvidas, depois dá uma olhada, é bem tranquilo isso aqui, é só para você fazer mesmo aqui o jogo de espelhos. Aqui tem uma lente, na verdade, isso aqui não é um espelho, tá vendo? É uma lente. Eu até recomendo vocês depois não se atentar muito a lentes, porque lentes nós vamos estudar mais para frente um pouco. Então eu acho que isso aqui tá meio na hora errada, mas tudo bem, é uma lente, tá, gente? Aqui sim é um espelho, tá vendo? Então eu não recomendo vocês a se atentarem a lentes não, porque a lente ela faz a convergência ou a divergência dos raios de luz. Isso é uma coisa que nós vamos dar mais pra frente. Então deixa isso aqui um pouquinho de lado e vamos seguir aqui com nossos estudos de óptica, tá? Como que funciona a nossa visão na óptica geométrica, né? Nós temos lá um objeto, né? Um ponto fixo, né? E esse ponto aqui, ele emite vários raios de luz, né? Ou seja, ele forma um pincel de luz. E esse pincel chega até nossos olhos. Mais uma vez, eu vou falar a questão das lentes, mas lá na frente nós vamos estudar sobre isso. O nosso olho funciona como uma lente, ele converge os raios de luz para o fundo do nosso olho, onde há a formação de imagem. Tá? Então, só que para a gente aqui na óptica geométrica, o que interessa? É que o nosso objeto lá na frente, ele é um ponto,
onde ele projeta ali vários raios de luz, tá? Dele sai vários raios de luz que nós chamamos de pincel de luz, tá? É esse pincel de luz que forma as imagens, ok? Depois, no material aqui, falando das leis da reflexão, tá? Gente, as leis da reflexão são apenas duas, né? Você pode perceber aqui, ó, que a primeira lei é que são coplanares. O que é isso, ó? A reflexão de uma luz em um espelho, ela é coplanar. Ela sempre vai ser no mesmo plano. Então, ó, você tem aqui o ponto P. Ele emite o feixe de luz que incide aqui no espelho e reflete de volta. Ao refletir de volta, você pode perceber que é no mesmo plano, ó. No mesmo plano que veio, voltou. Ou seja, a luz não atravessou o espelho. Ela simplesmente foi refletida pelo espelho. Então, nesse caso, todo raio de luz que incide em um espelho, o raio incidente é coplanar ao raio refletido, tá? E a outra lei, ela diz respeito ao ângulo de incidência. Se o espelho for plano, se o espelho for perfeitamente polido, for um espelho, né, trabalhado, o que você vai ter aqui, ó, o mesmo ângulo, agora estamos falando de ângulo, tá? O mesmo ângulo de incidência é o ângulo refletido. Então, por exemplo, aqui tem uma reta normal, né, colocada aqui, né? Se você pegar aqui esse ângulo I e ele fosse, por exemplo, 30 graus, esse ângulo R aqui também seria 30 graus, tá? Isso vale para os espelhos planos, tá? Se o seu espelho aqui, ó, não sei nem por que esse desenho tá aqui, porque esse aqui é um espelho curvo, né? Esse aqui é um espelho côncavo no caso, tá? Então o que acontece? Se você pegar esse espelho côncavo aqui, ó, e esse ponto P incidir exatamente no centro da curvatura dele aqui, assim, ó, aonde ele é plano, ele vai refletir com o mesmo ângulo também, normalmente, tá? Tudo certinho. Ele vai respeitar as leis da reflexão de um espelho plano, mesmo não sendo um espelho plano, porque aonde está sendo projetado o raio de luz é bem no ponto, digamos assim, aonde ele se comporta como plano. Seria essa a ideia, tá? Mas enfim, se atentem a essas leis aqui da reflexão, né? Que é a lei onde você tem raios coplanares, né? O raio incidente e o raio refletido são coplanares, e o ângulo de incidência e o ângulo refletido também são congruentes, tá? Ou seja, são ângulos iguais. Depois disso nós temos aqui um espelho plano, para dar um exemplo, né? Você tem um objeto aqui, ó, tem outras situações em espelhos planos, né, onde você tem aqui o raio incidente, novamente, ó, o raio incidente e o raio refletido possuem o mesmo ângulo, digamos assim, e aí você pode aqui, ó, trabalhar a parte da geometria lá na matemática, tá? Para quem achou que ia ficar livre aí, você vai ter aqui uma semelhança de triângulos, né, uma congruência, na verdade, até inclusive de triângulos. Então, dá para a gente trabalhar aqui bastante coisa. A gente vai fazer alguns exemplos depois de exercício, podem ficar despreocupados, tá? E nós temos aqui nos espelhos que nós chamamos de simetria. Essa simetria é o seguinte, ó, você tem aqui uma distância D do ponto até o espelho, por exemplo. Então, a imagem que você vai enxergar vai ter uma distância 2D. Por que eu falo 2D? Ó? Porque do ponto P até o espelho, você tem uma distância D. E do espelho até onde foi feita a formação da imagem, essa formação de imagem é lá dentro do espelho, aquela impressão de estar mais longe e tal, aquela coisa, é tudo dentro do espelho, uma virtualização, digamos assim, do nosso objeto, né? Então você tem aqui uma distância D e aqui você tem uma distância também D. Então do ponto até a imagem você tem uma distância 2D. O que seria essa simetria? A simetria é entre a distância do ponto P até o espelho, ela é simétrica do espelho até a formação da imagem. Seria essa a ideia, tá? Aqui nós temos natureza de objetos e imagem no espelho plano, tá? Mais uma vez aqui nós temos o que nós chamamos de simetria, né? Ou seja, o ponto P acaba projetando aqui dentro do espelho um ponto P1, aqui projetando um ponto P2, né? Ou seja, é lá dentro do espelho, é uma virtualização, digamos assim, né? Então você tem aqui a simetria novamente. Se você tem uma distância D até aqui o espelho, do espelho até aqui também tem uma distância D.
Então, do ponto P1 até o ponto P2, você tem uma distância 2D, você dobra, tá? Isso serve também, o que eu acho interessante, gente, e é importante a gente já falar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não tem, gente, não tem. Mas a ideia é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para poder explicar para vocês. Se você tem uma distância D do ponto até do objeto até a imagem, distância 2D, né? Dobra a distância. Isso também serve para velocidades. Como assim, Betão? Pensa no seguinte, gente. Você tem um objeto e esse objeto se aproxima do espelho a 10 metros por segundo, por exemplo, né? A 36 km por hora. Você tem um objeto que aproxima do espelho a 10 metros por segundo. O que vai acontecer? A imagem também vai se aproximar do espelho a 10 metros por segundo, pela simetria, né? Então, o objeto da imagem se aproxima um do outro, tem uma velocidade relativa de 20 metros por segundo. Tá? Então, fica ligado nisso. Tá? A simetria é para distâncias, mas ela também é para velocidades. Vão ter até exercícios que a gente vai trabalhar com velocidades também. Então, essa simetria vale para distância e vale para velocidade. Então, se liga, se tem um objeto que está se aproximando do espelho a 10 metros por segundo, a imagem também está se aproximando a 10 metros por segundo. Então, o objeto da imagem se aproxima a uma distância, uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Velocidade, desculpe, tá? Seria mais ou menos essa ideia. Aí que falando de alguns objetos extensos, né? Lembre-se que tudo que é projetado no espelho, ele é espelhado, é invertido, né? Então, por exemplo, se você tem aqui um objeto, ó, quando ele é projetado no espelho, ele aparentemente está para o outro lado, digamos assim, tá vendo? Tudo que é projetado no espelho inverte o lado. Então, se você quiser realmente comprovar isso aqui, seria a mesma coisa de pega uma camiseta, uma blusa, e pega uma blusa que está escrito alguma coisa, uma marca, uma frase, alguma coisa, e vai para de frente ao espelho. E leia o que está escrito na camiseta. Você vai ver que está tudo invertido. É o que nós chamamos de espelhado, né? Imagem espelhada. Então, tudo que você tem aqui no espelho vai ser o que nós chamamos de imagem espelhada. Ó. E outra, existe uma trapaça. Eu vou contar para vocês como é que funciona essa trapaça. Se você quer saber, por exemplo, porque tem uma prova, né? Na prova, você quer saber como que é uma imagem no espelho, por exemplo. Vamos supor, vou pegar aqui eu não sei o que estou pegando aqui, eu estou pegando uma conta de água minha aqui, né? Você pode perceber que essa conta de água aqui é da Saneago, tá vendo? Ó? Acho que dá para ver aí, ó. Saneago, né? Não sei se dá para ver bem aí. Ok, o que eu faço? Na prova pergunta o seguinte, ó, como que vai ficar essa palavra aqui, esse símbolo, Saneago, por exemplo, dentro de um espelho? Aí tem uma trapaça. O que você faz? Você pega o papel aqui, ó. Tá aqui o Saneago, né? Você vira a folha ao contrário e aponta para a luz. Você vai ver justamente aqui, ó. Você vai ver o objeto como seria no espelho. Tá? Então, uma trapaça aí para uma prova, por exemplo. Né? Você pegar o objeto que está sendo projetado no espelho, por exemplo, aqui no papel, inverte o papel e aponta para a luz. Você vai ver a imagem mais ou menos como ficaria ali dentro do espelho. Tá? Então, é mais ou menos isso. Ó. Igual no caso da maçã aqui, ó. Observa que a mordida da maçã está do lado esquerdo aqui. Quando você projeta ela no espelho, aparentemente está do lado direito, né? Da nossa maçãzinha aqui. Então, gente, seria mais ou menos essa ideia de imagem espelhada. Isso explica algumas coisas. Por exemplo, já perceberam que algumas ambulâncias, elas vêm escrito ambulância espelhado na frente da ambulância? Você olha e fala, mas por que isso, né? É muito simples. Se você tem uma ambulância vindo atrás e você olha pelo retrovisor ali, né? Aquele retrovisor central ali, olha para trás, como na ambulância já está espelhado, ele desinverte e você consegue enxergar a ambulância corretamente. E aí você dá lugar para a ambulância passar, certo? Então, essa aí, por isso que, ó, a jogada, hein? Por isso que as ambulâncias escrevem ambulância na frente dela de forma espelhada, tá? Porque quando você olha pelo espelho, ele desinverte a imagem e você consegue enxergar certinho, da forma correta, a ambulância. Tá? Então seria essa explicação, por exemplo. Tá?
Aqui me falando que espelhos são invisíveis, né? Lógico, isso aqui são espelhos perfeitos, né? Se fosse possível existir um espelho perfeito, você não ia perceber a presença dele ali, porque ele reflete tudo, ele não absorve nada. E ele também, né? Ou seja, você vai chegar próximo do espelho, você vai ver toda a imagem de volta. Então você não consegue perceber o espelho. Mas, obviamente, não existem espelhos perfeitos. O espelho aí mais próximo da perfeição, até onde eu já ouvi falar, foram alguns espelhos que equipam aqueles telescópios espaciais, como o Hubble. Na verdade, o telescópio Hubble teve um dos espelhos mais caros construídos até hoje. E agora tem outro telescópio no lugar dele, que eu esqueci o nome agora. Mas ele também foi equipado com espelhos, são espelhos o mais próximo possíveis da perfeição. São espelhos que têm um orçamento aí bem elevado, tá? Ou seja, se fosse possível ter um espelho desse na sua casa, seria quase que imperceptível. Eu acho que até os olhos humanos seria imperceptível você perceber ali que tem espelhos ali. Inclusive, tem um filme que eu esqueci o nome agora, mas é dos mágicos lá, né? O pessoal, eles usam muito de espelhos para poder fazer as trapaças deles. Eu esqueci o nome do filme, gente. Eu sabia o nome do filme até antes de gravar esse vídeo. Eu vou pôr aqui na tela em algum lugar o nome do vídeo, tá? Mas são o nome do filme. São mágicos que eles usam do artifício de espelhos para enganar o povo, né? Enganar inclusive a polícia. Eu vou colocar aqui em algum lugar na tela o nome desse filme, tá? Bom, aqui vem falando da reversão, que foi o que eu falei para vocês, que as imagens são invertidas. Então, por exemplo, ó, a palavra negro aqui, por exemplo, ó, aqui dentro ela fica invertida. Mais uma vez aquele macete, né, de você pegar a conta de, no caso minha conta, né, mas pegar aqui um exercício, inverter ele e colocar na luz. Você vai conseguir enxergar invertido, mais ou menos como seria ali no espelho, tá? Então aí, ó, mais uma vez, ó, palavras que ficam nos espelhos são palavras que vão inverter, tá? Bom, gente, aí aqui vem uma leitura extra, se vocês quiserem fazer essa leitura, não é obrigatória. E aí depois vem falando sobre campo visual. Campo visual é possível ser construído, tá? Como que é possível construir um campo virtual? Deixa eu abrir aqui minha lousa digital. Eu vou aqui tentar, gente, mostrar para vocês mais ou menos como que seria construído um campo virtual, um campo visual, desculpe. Vamos supor que aqui eu tenho um espelho, ó. Aqui é meu espelho, certo? Então, quando tem esse símbolozinho aqui, quer dizer que a parte espelhada é a parte da esquerda aqui nesse caso. E aonde tem esses símbolozinhos aqui, é a parte das costas, as costas do espelho. E eu tenho um objeto aqui em cima, um objeto P. E eu quero saber qual que é, digamos assim, o campo visual desse espelho. Ou seja, se eu colocasse algum objeto em algum lugar próximo ao espelho, em quais lugares próximos ao espelho eu conseguiria enxergar, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, os raios de luz eu vou colocar de vermelho. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou vir aqui, ó, e traçar uma linha reta contínua até o espelho. E do espelho para lá eu coloco pontilhado, ok? Até a extremidade, ó, extremidade de cima. E eu faço a mesma coisa para a extremidade de baixo, tá vendo? E coloco o que? Pontilhado, ó. Ok? Então o primeiro passo é ligar o ponto P, onde está o nosso objeto, às extremidades do nosso espelho. Depois eu vou vir aqui, ó, e vou calcular essa distância D aqui, ó. Vou usar uma régua para isso. Essa mesma distância D, eu vou colocar ela de cá. Ou seja, esse ponto P, ó, no mesmo rumo aqui assim mais ou menos, esse mesmo ponto P vai ter um ponto P', tá? Lembrando que esse ponto P' tem que estar mais ou menos a mesma distância aqui do nosso espelho. Aí você vem aqui de novo, ó, e faz o mesmo processo, só que agora é o contrário. Tudo que está à direita do espelho é pontilhado. Você vai vir que vai pontilhar, ó, pontilha, pontilha, pontilha até aqui. E daqui para lá, linha contínua. Mais uma vez na extremidade, ó, pontilha, 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 pontilha. Daí para lá, linha contínua. Ok, tudo do lado direito é pontilhado, tudo do lado esquerdo é linha contínua. Agora, qual que é, Roberto, o campo visual desse espelho?
O campo visual é isso aqui, gente, ó, ó, isso aqui tudo, até o espelho aqui, e daqui para lá tudo, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo é o nosso campo visual. Ah, Betão, isso quer dizer então, deixa eu até pôr aqui de outra cor, isso quer dizer então, que se eu pegar aqui e colocar um objeto aqui, ó, vou chamar de objeto A, objeto B, objeto C, D, aqui E, aqui F, G. Vamos lá. Quais são os objetos que eu consigo enxergar através do espelho? Através do espelho eu consigo, porque aqui está o olho da pessoa, aqui está o olho da pessoa, né? Eu consigo enxergar então os objetos que eu coloco aqui próximo A, B, C e D. F, E e G aqui eu não consigo enxergar através do espelho. Então o campo visual é esse campo aqui. Né? Acho que deu para mais ou menos vocês entenderem como se monta, né, um campo visual. Seria mais ou menos isso, gente. Deixa eu minimizar aqui. E vamos seguir com as nossas ideias aqui. E por fim, aqui, a translação de espelhos foi aquilo que eu falei para vocês, né? As imagens, tá? Assim como tem a simetria de distância, tem a simetria de velocidade também. Tá? Então, se você se aproxima de um espelho a 10 metros por segundo, a imagem também se aproxima dele a 10. E isso acaba dando uma velocidade relativa entre objeto e imagem de 20 metros por segundo. Então seria mais ou menos isso a translação de espelhos planos. Tá? Aí vai falando de rotação de espelhos planos, que vai dar, gente, onde eu quero chegar? Quero chegar aqui, ó, em associação de espelhos planos. A rotação, por enquanto, para a gente aqui não vai ser muito útil, tá? Mas seria mais ou menos o seguinte, ó. Depois eu explico para vocês esse negócio de ângulos aqui, que é meio complicadinho. Eu vou deixar para a próxima aula. Eu quero só falar, por último, de associação de dois espelhos planos. O que nós temos aqui de associação de espelhos planos? É quando você tem dois espelhos formando ali, né, um ângulo entre eles. Quando isso acontece, ó, você pode perceber que tem apenas uma única imagem, um único objeto, desculpe. Esse único objeto vai formar uma dezenas de outras imagens aqui, ó, um monte de outras imagens. Tudo isso depende do ângulo de inclinação entre os espelhos. Existe até uma fórmula para isso. Aqui, ó, é essa fórmula aqui, ó. N igual a 360 graus sobre θ menos 1. Onde N é o número de imagens. Gente, isso aqui é muito importante. Se eu fosse vocês aí agora, ó, durante o horário de aula mesmo aí, ó, marcava isso aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela é muito importante, né? A fórmula da quantidade de imagens formadas em uma associação de espelhos planos, né? Porque o que nos importa aqui, ó, aqui mostrou o que é, mas o que nos importa é saber quantas imagens são formadas. Vamos supor que você tem aqui dois espelhos. Deixa eu apagar aqui minha lousa. Lousa apagada. Vamos supor que eu tenho a seguinte situação, gente. Deixa eu pegar aqui meu pincel branco. Eu tô apanhando 10-0 para a lousa aqui, né? Você tem aqui dois espelhos, né? Ó, isso é a associação de espelhos planos, ó. Tem dois espelhos formando entre eles aqui um ângulo de 30 graus. Aí o Betão veio aqui e colocou aqui um objeto, aqui, uma estrelinha. Obviamente que dentro dos espelhos vai formar um monte de outras estrelinhas. Um monte, né? Igual a gente viu aqui no nosso material aqui, ó. Vai formar, você põe um único objeto que só tem esse objeto aqui só tem esse. E forma um monte de outras imagens aqui ao redor. Tá, Betão, mas quantas imagens serão formadas? É só a gente pegar essa fórmula aqui, ó. N igual a 360 sobre θ menos 1. Então vamos escrever lá, ó. N igual a 360 graus sobre θ menos 1. No caso aqui são 30 graus. Então vai ficar N igual a 360 graus dividido por 30 graus menos 1. Então ficou fácil agora. Então vai ficar N igual a 360 dividido por 30. 360 dividido por 30 vai dar 12 menos 1. Então meu N vai ser igual ao quê? 11 imagens. Se eu realmente colocasse aqui uma estrelinha numa formação num ângulo de 30 graus, eu teria então aqui a formação de 11 imagens, tá? 11 imagens nesse caso aqui.
tá bom? Então, isso é uma associação de espelhos planos. Vamos seguir aqui então. E agora nós temos aqui os nossos exercícios. Gente, deixa eu ver quantos minutos de aula que foi. Deixa eu ver aqui, foram 30 minutos de aula, tá? Façam pra mim aí. Deixa eu ver quantos exercícios tem no total. E tem poucos exercícios, né? Tem 11 exercícios. Façam o que der, dessa 1 aí até a 11, faz o que der agora no horário de aula, tá? Encerrou nossa aula meio-dia e 20, não precisa mais fazer. Faz o que der. E amanhã a gente corrige também o que der, tá? Porque, na verdade, eu quero que vocês terminem logo essa pesquisa orientada, ok? Então, não estou passando nada para casa. Façam o que der. Vou deixar marcado aí os 5 primeiros. Façam pelo menos os 5 primeiros, tá? Façam os 5 primeiros exercícios aí para a gente poder amanhã corrigir juntos, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero ter sido produtiva, né? Eu sou o professor Roberto Couto e vou ficando por aqui. Um abraço.